Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente os servidores e servidoras do município. Bom dia, Beatriz, nossa ajudante de gravação, o pessoal da rádio, os internautas. Hoje são 2 de agosto de 2025, eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, que traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje nós temos os seguintes assuntos: o recadastramento, que o Sindicec está fazendo dos seus filiados, reajuste dos professores e professoras aposentadas, precatório do Fundef e do Fundeb e a nossa campanha salarial. Sim, a campanha salarial continua, a nossa luta por um plano de cargos e carreira para toda a categoria, a nossa luta pelo reajuste dos servidores que ganham acima do salário mínimo, a nossa luta pela paridade salarial dos professores aposentados, a nossa luta pelos servidores inativos que ganham acima do salário mínimo, que também não receberam reajuste ainda, a nossa luta pelo reajuste dos professores aposentados, também aqueles 55 professores que ficaram de fora do reajuste aprovado, que nem foi implantado ainda, mas já está aprovado, dos professores aposentados. Vamos falar sobre todas essas coisas, aliás, não vamos falar sobre todas essas coisas, mas nós estamos dando andamento na nossa campanha salarial e em relação à campanha salarial, hoje a gente tem a participação especial do intérprete de Libras, de um intérprete de Libras que vai nos falar sobre essa profissão, sobre a sua carreira, entre outros assuntos. Vai ser muito boa a participação dele, aguardem que daqui a pouco teremos. E também temos os nossos informes. E começando pelos nossos informes, pessoal, a gente já lembra a vocês que terminou o mês de julho, começou o mês de agosto, então o nosso horário especial do mês de julho terminou. A partir do dia 1º de agosto, o sindicato já está abrindo suas portas de 7 horas da manhã até as 17 horas, ali na rua Dias Ferreira 103, e os telefones atendem de 7 horas da manhã até as 14 horas, que é o 9723-3133, o WhatsApp. Mande mensagem de texto, ou então mande áudio, mande mensagem de voz. Esses telefones só não atendem ligação. E também tem o 3441-0046, que você também pode fazer a sua ligação, fazer as suas solicitações e as suas informações. E sobre a folha de pagamento, que Prev já pagou o mês de julho, também a prefeitura já começou o pagamento das suas folhas, aquela habitual folha de início de mês, que é agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, e a folha da educação já foram pagas, nesta sexta-feira. As demais, estão previstas para o dia 10 de agosto. Temos parceria com a Prontomed, que através do sindicato você obtém um desconto considerável, em consulta médica, nos exames de ultrassonografia, mamografia, Holter, mapa. Temos também parceria com a Clinilab, onde a gente você pode fazer vários exames, que é pelo convênio, você não paga nada. Temos parceria de descontos com alguns estabelecimentos, na Ótica Reis, na RA Papelaria, Farmácia Maia, Kionda, Espaço Fitness e Pedro Motos. Quando você for fazer qualquer serviço nesses estabelecimentos, você pode pedir o seu desconto. O seu nome já está lá na lista, numa lista que o estabelecimento comercial tem. Você só diz o seu nome, diz que você é filiado ao Sindicec e ele verifica lá o seu nome na lista e lhe dá o desconto, tá certo? Então, quando você for fazer esses serviços, pode requerer o seu desconto que você tem direito. E também, pessoal, a gente está fazendo o recadastramento de todos os nossos filiados
né? Tem gente que tem um cadastro bem antigo, uma ficha bem antiga. Então, a gente está renovando, tá certo? As nossas fichas. Então, se você veio aqui na rua, no centro da cidade, aproveita, dá uma passadinha lá no Sindicec e faz o seu recadastramento. É rapidinho, é só preencher uma fichinha e assinar e pronto, tá certo? Faça lá, passe lá e faça o seu recadastramento. Todos os servidores precisam ser recadastrados. Então, se você não recadastrou ainda, aproveita e que tiver a oportunidade, passa lá, tá bom? Oi, como nós já anunciamos, a participação especial de hoje é do intérprete de Libras Gleidson Lima Oliveira. Gleidson é servidor efetivo do município, concursado desde 2020 e atua na Secretaria Municipal de Educação de Xeramobim. Gleidson, bom dia. Bom dia, Águeda. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo espaço. Gleidson, como se estrutura a profissão de intérprete de Libras? Qual é a função de vocês? Como é que é a formação de um intérprete de Libras para atuar no mercado de trabalho? Pronto, é até bom você fazer essa pergunta, porque é bom explicar para as pessoas, que muitas vezes as pessoas pensam que você fez o curso de Libras, pronto, você está apto a atuar como intérprete, né? Então, não é o caso. O que é que acontece geralmente? Se faz o curso de Libras antes, realmente, o curso básico, curso intermediário, faz o curso avançado, dependendo do local, faz um curso de conversação, e posteriormente você vai para a formação em si, porque não é o curso de Libras que ele faz... Uma formação específica. Exatamente. Como seria essa especificamente que você falou aí? Você faz um curso técnico ou, no caso, bacharelado, que lhe dá apto a trabalhar na profissão em si. Porque, geralmente, quando você vai para um curso de Libras, você não aprende... Você aprende a língua em si. No curso de intérprete, você aprende técnicas de interpretação, o que é muito diferente na prática, né? Então, é assim que acontece. Então, tem o técnico, médio técnico, e o bacharelado, que é na área superior. Mas as duas, a pessoa atua como intérprete de Libras. Então, se tem nos dois casos a pessoa atua como intérprete e tem um curso médio e um bacharelado, então qual é a diferença realmente entre o bacharelado e o curso médio, o curso técnico? Na prática, os dois podem atuar. Os dois podem. Na verdade, é médio técnico, né? É um curso técnico na área de interpretação. E o bacharelado é o superior também na área de interpretação. Então, geralmente nos municípios, tem município que pede o superior bacharelado, como tem município, que é o caso até do nosso, que pede o médio técnico. Mas os dois atuam na área também. E os dois desempenham a mesma função? A mesma função, sim. Ah, entendi. E, Gleidson, qual é a importância do intérprete de Libras, assim, para a nossa sociedade, para os nossos dias atuais? Em que áreas vocês atuam? Em que áreas do serviço público? O público-alvo, né, de vocês? Eu vou começar do finalzinho que você falou aí. O público-alvo são os deficientes auditivos, que é a comunidade surda, né? E em relação a quais áreas, é imprescindível para todas. Por quê? Principalmente no setor público, toda área que tem atendimento ao público, é necessário ter um intérprete. E, nossa, Gleice, então quer dizer que precisa ter nos hospitais, mercantil, todo local? Sim. Isso acontece na prática? Não acontece. Porque até as pessoas se equivocam sobre isso, Águeda. Porque as pessoas acham que tem que ter um intérprete lá, né? Tem que ter a pessoa chegar lá e chamar o intérprete. O ideal, a utopia da coisa, é que se tenha o serviço primeiro para atender a comunidade, para que a comunidade, ao saber, se dirija. Então, é necessário que tenha nas escolas antes o intérprete para que saibam que existe o serviço. A população surda se porque a lei, ela ampara qualquer local desse país. Se a mãezinha ou o pai vê que o filho tem a dificuldade auditiva, a lei ampara qualquer pessoa levantar a mão e pedir que a escola conceda aquele serviço.
sei se eu estou sendo claro, não sei se eu estou sendo claro. Sim, sim. É assim, em termos do serviço público, na escola é obrigatório, né? Sim. E também você falou de todos os estabelecimentos. Então, por quê? Porque a população surda está aí vivendo na sociedade. Então, elas vão precisar acessar todos os serviços, elas vão precisar dos postos de saúde, elas vão precisar fazer compra no supermercado, elas vão precisar abastecer num posto de gasolina. Surdo pode dirigir? Não. Sim. Sim, Inclusive, pode. eu tenho vários amigos surdos que dirigem melhores que eu, então. Porque eu não... Melhores do que eu, sério. Tá. Só para te falar sobre essa questão do atendimento, quando eu trabalhava em outra área lá em Fortaleza, um surdo chegou machucado e perguntou se eu poderia ajudá-lo no hospital. E quando eu fui acompanhar ele, deixei o meu local de trabalho, porque eu trabalhava no comércio, e eu passei o dia inteiro com esse surdo no hospital porque não tinha serviço lá. E ele precisava ser compreendido e ser direcionado no atendimento, né? Exatamente. Viu? Olha aí a importância, né, de ter o intérprete de Libras em todos os locais. E na saúde aqui, nos hospitais aqui, nos postos de saúde aqui de Quixeramobim, tem intérprete? Eu não frequento tanto a unidade hospitalar, mas eu acredito que não, porque realmente é um serviço que, essa questão da comunidade surda é de muitos anos, mas é relativamente nova em relação ao serviço. Então, eu acredito que ainda não. Precário ainda, né? Sim. E em todas as escolas tem o intérprete de Libras? Olha, nós temos o serviço na escola, sim, mas não em todas as escolas, porque hoje, o que é que acontece na prática, né? Eles colocam o serviço onde está a demanda. Essa é a maneira do trabalho da administração hoje, né? Então, Na educação. isso. Então, hoje, porque como eu trabalho na educação, eu tenho esse conhecimento, né? Então, o que eles fizeram? Concentram o serviço em uma escola para atender a comunidade. Aí toda a comunidade surda vai para aquela escola. Isso, né? é assim que funciona hoje. Entendo. Então, assim, na educação, dá para você concentrar o serviço, né, e o intérprete num único equipamento, né? Sim. Que é o caso de direcionar toda a população para aquela escola, né? Isso. E oferecer todo o serviço lá. Mas você, assim, como intérprete, né? Como sendo o profissional da área, digamos que para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, o ideal, o recomendável seria ter intérprete de Libra em todos os equipamentos, né? Em todas as unidades, né, dessa secretaria. Porque a população surda está procurando, né? E a população surda, Águida, isso é uma informação que as pessoas não têm. Acham que o serviço está ali e que a comunidade surda é aquela que está ali. E na verdade não é, Águida. Por que eu falo isso? Porque a comunidade surda ela é bem maior do que se acha. Em 2010, quando eu estava no Pacajus, e naquela comunidade lá, eu fiz uma pesquisa no IBGE daquele tempo, que o IBGE agora foi atualizado em 2022. Em 2010, tinham 4 mil surdos naquela comunidade. Isso em 2010. Só lá em Pacajus. Só lá em Pacajus. Então, não é porque o serviço está ali que tem só aquela comunidade surda. E os surdos estão por isso que aquela ali. minha conversa de que precisa ter o serviço antes para a comunidade se expor. Porque o que acontece muito é das famílias deixarem os seus filhos, seus familiares em casa, trancado. E não é assim que funciona, porque todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Tem direito à saúde, como você falou, tem o direito à educação. Trabalho. Então é necessário que tenha um serviço antes. E o mais importante, que é uma coisa que falha, isso não estou falando mal de ninguém aqui, jamais, mas falta divulgação do serviço. Como assim, Gleidson? Por exemplo, se você está na escola, deveria ter naquela escola a divulgação, tanto física como nas redes, de que tem um serviço naquela escola, ou naquela secretaria, ou naquela prefeitura, entendeu? Para que o surdo procure quando ele precisar. Exatamente, né? Para saber antes. Bom, já sabemos que o intérprete de Libras é um profissional muito importante, é fundamental para a sociedade, deve estar em todos os equipamentos públicos e privados, né? Mas agora vamos falar sobre como é que acontece a estruturação dessa carreira aqui no município de Quixeramobim, Gleidson. Aqui no município, o profissional que atua, que é concursado no município de Quixeramobim, ele é valorizado, ele é bem pago,
ele é bem atendido, ele tem reajuste, como é que é? Olha, a gente como profissional, sempre a gente quer ser valorizado. Isso é evidente, claro, né? Sim, Mas sim. o que acontece? Essa profissão, como ela é muito restrita, é uma mão de obra muito difícil de ser encontrada. Então, o que é que acontece? É uma mão de obra especializada, né? Isso, exatamente. Eu digo restrita porque não é muito comum você ver essa mão de obra. Então, o que é que acontece? Por que é que eu estou falando isso? Porque as pessoas que estão nessa área, estão formadas nessa área, que estão atuando, todo mundo se conhece. O pessoal de Fortaleza, o pessoal de alguns interiores. E aí, você tocou nessa questão da valorização. O que eu noto como profissional? Como a gente se formou geralmente nos mesmos locais, os meus amigos que a gente entra em contato, a maioria está ganhando melhor do que nós aqui no município. Infelizmente, essa é a realidade. Há uma defasagem salarial. Sim, porque assim, eu entrei em 2019. Não, eu sou do concurso, minto. Sou do concurso de 2019 e fui admitido em 2020. Não é isso? Uhum. Então, já se passaram quase praticamente 5 anos. E todo mundo, toda a categoria, claro, todo mundo merece uma valorização anual, inclusive. Um reajuste. Você vê que um reajuste, reposição. Inflação. Exatamente, porque Como você... acontece, é obrigatório, por exemplo, o salário mínimo é obrigatório fazer reposição salarial todo ano, né? Verdade, da mesma maneira que o salário mínimo ele tem esse reajuste anual, nós, enquanto profissionais, também merecemos também ter o reajuste. Então, não é justo conosco, porque nós fazemos o nosso trabalho muito bem. Então, nada mais justo do que... A inflação vai comendo, né? Desvalorizando o salário. Sim, com certeza. Então, não só merece, né? Como precisa de uma reposição salarial. Né, Gleidson? Anual também. Por isso que é a importância do plano que você mencionou na campanha salarial do CAC Carreiras. Muito importante. Exatamente. Falando em campanha salarial, né? A nossa campanha salarial ainda está em andamento e você, Gleidson, está convidado a vir se juntar a nós nessa luta por um reajuste salarial para a sua categoria, intérprete de Libras, e os demais servidores que estão aguardando aumento. Gleidson, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora para mim. Eu acredito que tenha sido, né, para os nossos servidores, para todos os ouvintes, para quem está nos escutando. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, né, para falar sobre a profissão, é muito importante. Agradecer a você, Águida, agradecer a Ana Beatriz. Aproveitar o espaço para mandar um abraço para o pessoal da minha escola, a Luísa Távora, para minha amiga de guerra, a Elane, que está lá no dia a dia comigo, também intérprete de Libras também. E é isso aí, vamos para frente. Pois tá, muito obrigada, tenha um bom dia. Bom dia a todos. Agora, pessoal, vamos falar sobre o precatório. Precatório do Fundef e o precatório do Fundeb. Lembrando a vocês que esses precatórios são 3 ações, né? Tem a ação que a prefeitura fez acordo, do qual nós vamos receber a segunda parcela agora, né? Já está disponível para a prefeitura transferir para ela. Tem a parcela, o precatório do Fundeb, que é cobrando as diferenças do ano de 2017, 18, 19 e 20, né? E a ação onde a gente cobra aquela diferença de 32 milhões, que é a nossa parte no dinheiro que o prefeito abriu mão quando ele fez o acordo com a União em 2022, né? Lembra você que em 2022 o Cirilo Pimenta fez um acordo com o precatório que a prefeitura estava cobrando da União e ele abriu mão de um dinheiro considerável. Desse dinheiro que ele abriu mão, 32 milhões era nosso. E a gente também está com processo na justiça cobrando esses 32 milhões, tá bom? Além disso, tem o precatório que foi feito o acordo, dos quais foi dividido em 3 parcelas. A prefeitura já recebeu uma parcela em 2024 e a gente recebeu a nossa parte de 60% da primeira parcela que a prefeitura recebeu em
2024, correspondente a 40% do acordo de 48 milhões que ela fez. Não é verdade? Agora, para 2025, né, como foi feito o acordo para se receber a segunda parcela. A segunda parcela é correspondente a 30% do precatório total, né? Então, já está à disposição do juízo de execução. Ou seja, a etapa agora é a prefeitura fazer o pedido de transferência para aquela sua conta específica, que é de lá de onde ela vai trazer para dividir com a gente, tá certo? Então, o precatório, a segunda parcela do acordo já está no ponto de a prefeitura receber, transferir para a sua conta e em seguida, né, tirar os 60%, que é a nossa parte, e fazer a divisão com a gente, né? Como a gente já sabe, no ano de 2024 foi feito todo o levantamento dos beneficiários, né? Já foi feito o trabalho, aquele trabalho braçal mesmo, que tinha que fazer para fazer a contagem, né, dos meses dos beneficiários, para saber quanto cada um vai receber. Esse trabalho deve estar guardado. Esse levantamento, com certeza, a prefeitura guardou, né? Então, para facilitar o trabalho dela agora nesse ano. Por quê? Porque os beneficiários desse ano, dessa parcela, são os mesmos da parcela anterior, né? São os mesmos que receberam o precatório no ano passado. Então, acredito que esse ano já seja mais rápido, né, para a gente receber o nosso. E também o precatório, a cobrança, né, da diferença dos anos de 2017 a 2020, está tramitando na justiça, né? É um processo, uma ação que o Sindicec moveu contra a União, cobrando o repasse a menor que foi feito para o município nos anos de 17, 18, 19 e 20, né? Tal qual aconteceu lá atrás no Fundeb, aconteceu agora também. A prefeitura não cobrou e o Sindicec cobrou em nome dos professores, que são legítimos donos de 60% desse dinheiro. Aí uma pessoa veio me perguntar ontem até assim, Águida, não é 70% não? Não, 70% para pagamento de folha, né, é a partir de 2021, que é o novo Fundeb. E aí não inclui essa cobrança aí que o sindicato está fazendo, só inclui professor e é só 60%, tá certo? É bom ter todas essas diferenças aí em mente. Mas é isso. E esse processo ele está tramitando até agora. O Sindicec já ganhou. Cada etapa que passa, o Sindicec vem ganhando, certo? Juntamente com o doutor Valdeci, que é o advogado dessa causa. E a gente espera que a gente saia vitoriosos, né? Saímos vitoriosos dessa causa até o final, que já está bem pertinho, já tramitou em bastante instâncias, né? Já está mais perto do final. Bem, pessoal, como eu já anunciei lá no início sobre o reajuste dos professores e professoras, né, aposentadas, o reajuste das professoras e dos professores aposentados, ele faz parte da nossa pauta, né, de reivindicações da campanha salarial. Como a gente já leu muitas vezes aqui exaustivamente a pauta da campanha, mas vale lembrar que a gente solicitou reajuste para todos os aposentados que ganham acima do salário mínimo, né? Por quê? E especificamente reajuste para professores. Por quê? Assim, quem ganha salário mínimo já recebeu o reajuste anual obrigatório do salário mínimo. No começo do ano, a prefeitura pagou no mês de fevereiro, né? Retroativo a 1º de janeiro. Ok. Para os professores, especificamente, eles têm direito à paridade salarial desde 2008. Então, a gente
a cobrança que a gente fez especificamente para professores e professoras aposentadas eram os percentuais de reajuste que os professores da ativa receberam em 2020, 22, 23 e 24. A gente somou tudo, deu aí cerca de 55%, era esse percentual que a gente estava solicitando para os professores. E também a gente estava solicitando o reajuste também para todos os aposentados que ganham acima do salário mínimo. Então, mas o prefeito, ele não concedeu do jeito que a gente solicitou. Ele concedeu apenas reajuste para professores, mas com duas questões. Primeira questão, ele concedeu percentuais diferentes para a categoria que ganha salário mínimo e para a categoria que ganha acima do salário mínimo. E ainda colocou um limite, né, um teto, né, de R$ 2.800 para os professores, né, que ganham acima do salário mínimo, que receberiam um reajuste de 10%. Então, professor que tiver o salário acima do salário de R$ 2.800, ele não recebeu os 10%. Né? Os 15% do salário mínimo foi pago a todo mundo. Todo mundo que ganha o salário mínimo, todos os professores que ganham o salário mínimo, segundo o levantamento que o Castro nos passou, o presidente do QUIPREV, né? São 209 professores. Esses 209 aí vão receber ainda, porque eu já conversei com o Castro, isso vai ser aplicado agora, no mês de agosto, né, a partir de 1º de agosto, então vai ser no próximo pagamento. Eu fui na prefeitura essa semana também, a lei não foi sancionada ainda, né, está aguardando sanção do prefeito, mas segundo o presidente do QUIPREV vai dar tempo, porque só vai ser aplicado a partir do dia 1º de agosto. Tá bom? Então, tem esse reajuste aí aprovado para os professores, tem os professores que ficaram de fora, confirmei com o Castro, né? São apenas 55 professores, né? Que não conseguiram reajuste. Por quê? Porque o salário dele está acima de R$ 2.800. Mas a gente vai continuar na nossa campanha, vai continuar as tratativas com o prefeito, a gente vai pedir audiência com o prefeito, a gente vai chamar essas pessoas para ir em audiência com o prefeito, para a gente conseguir reverter esta situação e que o prefeito conceda o reajuste para todos os professores, porque não tem cabimento ele conceder reajuste para a maioria dos professores e deixar 56 professores de fora. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Então, a gente continua. Como também a gente continua na nossa campanha, a gente continua nas nossas estratégias de conseguir reajuste para os outros aposentados que não receberam ainda, como também para os ativos que ganham acima do salário mínimo, que também não receberam nada ainda, como você viu há pouco na nossa conversa aqui com o intérprete de Libras, o Gleidson Lima Oliveira, né? Então é isso, pessoal. A nossa campanha salarial continua, porque todo mundo vai ter que ter o seu reajuste salarial, que é direito da gente, obrigação da prefeitura e uma necessidade também, né? E além do reajuste salarial, tem as outras questões da campanha, né, que dizem respeito à valorização do servidor, à qualidade do serviço, porque a gente não pode esquecer que defasagem salarial, ele piora a qualidade do serviço, porque a primeira coisa que vai acontecer, o profissional vai adoecer, porque o dinheiro não é suficiente para ele pagar as contas, nem para ele se alimentar, nem para ele viver, nem para ele ter dignidade e dar dignidade de vida para a sua família. Então, tem todas essas questões, né, que podem causar problemas quando se tem um salário muito defasado, que é o caso dos servidores do Quixeramobim que ganham acima do salário mínimo, tanto ativos quanto inativos. E é por isso que a nossa campanha salarial continua. Gente, o nosso tempo acabou, a gente agradece a audiência de vocês, desejamos um bom fim de semana, até o próximo sábado, se Deus quiser.